salmonela, a gente trabalha para mercado interno, não interessa para onde vai o produto. A primeira análise dentro da IN20, quando a gente faz o propé pré-abate, ou desde a matriz, e análise das carcaças no abatedouro, nós estamos falando do mercado brasileiro, que é onde fica quase 70% daquilo que a gente produz. Então, assim, uma das coisas que eu sempre reforço, a qualidade do produto brasileiro é a mesma que nós exportamos. Boa tarde, bom dia para vocês que estão em casa. E hoje nós estamos com a doutora Nelva, toda a sua experiência. Sabe, Nelva, é um prazer muito grande ter você aqui nesse podcast, especialmente assim, outro dia eu estava lá no Peru e veio seu nome à tona e todo mundo sempre diz assim que quem sempre foi a dama de ferro da avicultura é a Nelva, por você ter trazido, assim, e não ter muito medo de como falar, de como se expressar para impor qualidade na avicultura nacional, né? E pela sua posição ao longo desse período, assim, eu lembro também em uma reunião que a gente teve, é, acho da Coesa, alguma coisa assim que eu fazia parte, assim, que quando você estava presente para mim era uma tranquilidade, porque existia sempre assim aquele não sei se falo, não sei se falo, e você era muito incisiva nas coisas, e eu vejo isso, assim, então para mim é uma honra muito grande conversar com você, que é para mim a dama de ferro aí da avicultura nacional. Bom dia. Bom dia, Elizabeth. O prazer é meu estar aqui, né, conversando contigo, né, depois de longa data a gente se rever e conversar, né, porque eu acho que essa troca de experiências ela é válida e é super importante, né, para a avicultura. E muito obrigado por todos esses elogios. Eu fico, ó, já estou meio até meio encabulada aqui, meio vermelhinha já de porque, assim, né, uma das coisas que eu acho que a minha vida toda eu sempre trabalhei foi a essa questão da gente fazer o melhor, né, e a transparência e a sinceridade acho que sempre foram muito forte, né, nesse meu trabalho, né. Então que bom que isso é é visto como positivo, né. Sim, não é um elogio meu, é um elogio de várias pessoas que te conhecem, que dizem assim, que quando é para resolver, chama a Nelva. Então Hã. isso é muito bom. Mas hoje a nossa conversa aqui, ela vai ser voltada, assim, para aquilo que você é bastante conhecido, que é a parte de controle de salmonela, que é um tabu, né, porque ela tem, assim, a parte de doença na ave, né, que é a polorose, a galinário, a doença paratífica, que é aquela que envolve muito a questão do ser humano, da zoonose, e obviamente impacta bastante na questão de exportação, sendo o Brasil um grande exportador e você tem tanta experiência com isso. A minha pergunta é assim, como que você diferencia essas 2 salmonelas, né, as tíficas e as paratíficas, em termos de controle, para quem está aí em casa nos escutando, nos acompanhando, assim, eh, qual seriam os critérios, assim, para cada uma dessas salmonelas em termos de controle? Eu digo não para uma empresa especificamente, mas, assim, pensando em avicultura nacional, né. Bom, Elizabeth, eu acho que acho não, tenho certeza que as tíficas, elas são muito mais fáceis no seu controle, certo? A base para tudo são os bons programas de biosseguridade, né, e não tenho dúvida, tanto para tífica quanto para paratífica. As tíficas, como a Pylori gallinarum,
elas são de hospedeiro específico, é muito mais fácil você traçar o link da onde veio a contaminação, né, e tomar esse cuidado. E aonde eu vejo normalmente quando a gente consegue fazer uma rastreabilidade da onde veio, a gente sempre encontra as pessoas como um principal elo entre uma granja de reprodução e uma galinha caipira, por exemplo. Então, normalmente, eu vejo que se a gente cuidar bem disso, a gente não tiver uma população em torno da granja, muito próximo de uma granja reprodutora de galinhas caipiras, eh, o controle ele é muito mais fácil do que uma paratífica, que é de múltiplos hospedeiros, né, ela tem uma persistência ambiental muito maior, né. Uhum. E falando nisso, assim, nessa questão das paratíficas, a nossa avicultura, né, a avicultura brasileira é uma avicultura, assim, bastante adensada, né, de regiões. Então numa região você pode ter 2, 3, 4 empresas em conjunto. Como que você vê essa e a gente sabe que, né, às vezes, assim, tem um primo que é integrado de uma empresa e o outro é integrado da outra empresa e acabam se visitando, até trocando equipamentos e essas coisas todas. Como que você vê, assim, e como eu falei, assim, mais falando em avicultura nacional, não assim, como que as empresas deveriam visualizar essas situações ou a tua experiência nisso? Conta pra gente um pouco da tua história sobre isso. Eu venho de uma empresa que no passado, eu posso dizer que é um chefe, né, e que a gente, trabalhava muito essa questão da biosseguridade, né. E quando tinha eventos ou tinha alguma oportunidade da gente falar de biosseguridade, ele sempre dizia assim: "Não importa onde, ou pode ser até no concorrente, desde biosseguridade é uma coisa que tem que ser única, que todo mundo deve fazer, certo? Ainda mais numa situação como a gente vê e evoluiu para hoje, né, esse adensamento de granjas, né. E eu vejo o seguinte, a gente evoluiu, às vezes, muito em tecnologia, né, Elizabeth. Nós saímos de aviários convencionais com 10.000 frangos, 12.000 frangos, para aviários altamente tecnificados com 30.000 frangos dentro do galpão. Então eu tenho adensamento regional e eu tenho adensamento no aviário, né. Então, isso faz com que, e as medidas de biosseguridade, muitas vezes, elas são as mesmas que a gente utilizava no passado. Então, é isso que eu vejo e sempre falo nas empresas ou mesmo nas oportunidades que eu tenho de palestras, de conversa, de que quanto maior é o meu adensamento regional ou populacional de um galpão, mais rígida tem que ser a biosseguridade, tá. Porque eu tenho um volume de ave envolvido muito maior do que a gente tinha no passado. Por exemplo, a gente tem núcleos hoje de avicultura de corte que representa aí, às vezes, o abate de 2 dias de uma determinada empresa. E a biosseguridade é colocar uma botinha descartável para entrar no aviário. Então, eu entendo que essa biosseguridade, ela deveria pelo menos você ter uma roupa descartável, para um macacão descartável para ser vestido, um lugar para lavar as mãos, e você não tem na entrada do aviário. E a gente sabe que quem toca o animal é as mãos, né. Eu manipulo, tudo que eu faço é a mão. É o calçado que pega o que está do lado de fora e leva para dentro do aviário. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu muito na parte de tecnificação, mas ainda a gente tem que, crescer
dentro dessas medidas de biosseguridade e entender, né, que quando você analisa o risco, hoje o nosso risco ele é muito maior. Por que que ele é maior? Justamente por esse adensamento populacional que a gente tem. E também entre as empresas, assim, salmonela é ainda um tabu, né. Quando a gente fala em salmonela, assim, você quer fazer um trabalho com uma empresa, tudo bem, mas se não for salmonela, se for para falar de salmonela ou se for para mexer com salmonela, a gente não quer falar, não quer se expor. E até eu estava conversando há pouco, né, sobre a questão de análise de dados na avicultura. A minha pergunta é assim, você acha que esse fato da gente, assim, esconder ou não vamos falar a palavra esconder, né, não é uma questão de esconder, mas de não se falar muito, de ter isso como um tabu, não prejudica, o controle? Como que você vê isso? Com certeza, né, Elizabeth? Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos é que salmonela a gente tem que trabalhar com a transparência. As pessoas têm que saber qual é o nível de contaminação que tem e aonde tem, né? Por exemplo, o integrado. Ele não pode, quando chegar o extensionista chegar e dizer para ele: "Ah, deu contaminação no seu aviário". Ele tem que saber que deu salmonela, porque daí ele vai entender o risco que isso tem, né, porque e também não só falar que deu salmonela, mas mostrar que eu vou fazer um parênteses aqui e talvez voltar um pouquinho. A gente trabalhou muitos anos, né, Elizabeth, focado em conversão alimentar, desempenho, produtividade. E hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, o consumidor não quer saber quantos ovos por fêmea de uma reprodutora deu. Ele não quer saber a conversão alimentar do frango. Ele quer saber se aquele alimento que ele está consumindo é seguro para ele consumir. Então esse é o primeiro ponto, é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Produtividade e qualidade, eles têm que estar no mesmo nível, eles não podem estar num nível diferente. Como que você faz qualidade numa granja? Biosseguridade, né? As boas práticas de produção, né, resumindo em biosseguridade, é aonde a gente trabalha essa questão de qualidade do produto. E assim, às vezes, você comentou antes: "Ah, por causa de exportação". Sim, mas se você for ver a legislação brasileira hoje, ela não mede para exportação. A IN20, que fala de controle de salmonela, é mercado brasileiro, certo? Existem países mais exigentes, mas normalmente os mais exigentes nesse controle de salmonela são por questões tarifárias, questões comerciais, porque quando você vai para dentro desses países, vamos usar a Europa aqui como uma referência, você vê que a legislação europeia, ela é equivalente à legislação brasileira, que é a IN20, para o mercado interno deles. Então, por que aquele critério a mais quando a gente manda um temperado, né, um salgado aí, um preparado para a Europa? É tarifário, é questão comercial, mas não porque existe uma exigência diferente de salmonela dentro da Europa, para essas tantas salmonelas que existem. É claro, tifimúrio e enteritides, elas têm uma regulamentação diferenciada e a maioria dos países são mais exigentes, mas o Brasil também é mais exigente para essas 2 salmonelas, certo? Se eu tenho uma análise de SWAB pré-abate positivo, vai para a carne cozida, né? Então não sai uma carne in natura pelas todas as características que tem essa salmonela. Então, assim, salmonela,
a gente trabalha para mercado interno, não interessa para onde vai o produto. A primeira análise dentro da IN20, quando a gente faz o propé pré-abate, ou desde a matriz e análise das carcaças no abatedouro, nós estamos falando do mercado brasileiro, que é onde fica quase 70% daquilo que a gente produz. Então, assim, uma das coisas que eu sempre reforço, a qualidade do produto brasileiro é a mesma que nós exportamos. E, com certeza, a transparência, a gente tem que trabalhar com transparência. E outra coisa mais além da transparência, salmonela não é uma coisa que a gente trabalha isolado dentro de uma empresa, que trabalha áreas segmentadas. Por quê? Eu tenho a matriz, que ela tem que ter um resultado muito, não digo, vou dizer zero, mas muito próximo a zero. Porque se eu parto de um pintinho positivo, isso vai resultar num frango depois com positivo. A ração, que por muito tempo a gente não sabia analisar, não sabia, analisava a amostra de ração estava negativa e a gente não olhava as entradas das matérias-primas, não cruzava os sorotipos de salmonela. Então, assim, além da transparência, é um trabalho de cadeia, né? Todas as áreas devem estar envolvidas. E assim, Nelva, você acha, a gente estava falando muito de inteligência artificial, eu entendo você falando dessa necessidade de colocar todas as informações, que a inteligência artificial ela ajuda e ajudaria muito, né? Você encontrar os pontos críticos, não só saber quais são, que a gente sabe do ponto de vista técnico, que ali pode ser um risco, mas realmente determinar que é o risco naquela situação. As empresas elas estão em algum momento trabalhando com essa questão de salmonela dentro desse conceito mais machine learning, ou está colocando alguma tecnologia nisso? Como que está acontecendo? Olha, eu tenho pouco contato com essas tecnologias, né, Elizabeth, porque o que eu vejo, assim, são muito poucas as empresas que ainda hoje estão trabalhando com isso, né. E eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante para fazer. Mas eu ainda vejo que nós temos muita coisa, eu não sei, te dizer, assim, com profundidade, né, mas eu imagino que a gente trabalha, mesmo que a gente trabalhe com inteligência artificial, um mínimo de base a gente precisa ter, né, instalado. E eu vejo que ainda tem muitos lugares que a gente precisa instalar esse básico para ter as informações e trabalhar com isso. A minha vida há muitos anos, né, na empresa que eu trabalhava, se entrou com essas metodologias de análise, né. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de encontrar as informações para a gente fazer as análises. Então, coisa simples, básica. E assim, se você não tem os dados, né, não tem um plano amostral mínimo, com uma frequência estabelecida, né, com metodologias confiáveis, é muito difícil de você fazer as análises. Mas eu não tenho dúvida, nós estamos evoluindo aí para metodologias de diagnóstico mais sensíveis, e eu acho que toda essa questão de inteligência artificial aí, ela vem para somar nessas análises, né, É, para o que agilizar tudo isso, né, e dar maior assertividade. o que acontece é assim, ó, que nem a inteligência artificial, primeiro
tem esse aspecto que você coloca claramente, assim, você tem que ter qualidade dos dados que vêm. Então não adianta você dizer assim: "Ah, eu tenho inteligência artificial, mas eu não tenho qualidade dos dados, não sei de onde que eles vêm, não tenho uma amostragem correta, não sei como que eles estão acontecendo". Mas um ponto, assim, eu falo porque eu já tentei, assim, como professora, hoje como independente, sempre tentar, assim, dizer: "Vamos tentar juntar esses dados". E para algumas coisas, até assim, a base do que eu trabalho é bastante necrópsia, por quê? Porque se você falar em salmonela, automaticamente está fora da empresa. Então, assim, você que já trabalhou ali dentro, que sabe o risco, que sabe o que que sente um profissional na tua posição, que está ali na responsabilidade da empresa sobre aquele assunto salmonela, falar que alguém vai vir e vai ver esses dados que não seja da empresa. Hoje você, na condição que você está, né, de uma consultora independente, que tem toda essa tua experiência, você teria alguma visão diferente disso ou algum conselho para quem está nessa posição, assim, permitir que essa tecnologia possa, assim, eu acho que a parte de amostragem, tudo isso é uma coisa que você sabe, que provavelmente os profissionais ali sabem, mas que essa tecnologia viesse e você tivesse no teu computador aí na tua casa recebendo isso de forma online, esses resultados e tomando decisões rápidas. Então eu sei que você já teve de um lado e agora você está do outro, e imaginando, assim, será que a gente poderia achar um meio termo e esse profissional poder liberar empresas ou profissionais de machine learning ou inteligência artificial com mais tranquilidade do que eu tenho sentido até agora? É, eu uso muito a arte da guerra, né. Conheça teu inimigo, né, porque só assim você consegue traçar o as tuas ações, né. Então assim, eu vejo diferentes níveis de maturidade, né. Hoje eu tenho oportunidade de ter contato com várias empresas, inclusive fora do Brasil, e eu vejo que a gente tem diferentes níveis de maturidade. Eu vejo que tem empresas que não tem problema nenhum, né, em a gente fazer isso com tranquilidade, eles têm as informações e te passam, claro, sempre tem aquele contrato de Claro, aham. confidencialidade, tudo bem, a gente sabe tratar essas informações e a gente trabalha isso com naturalidade, não tem problema nenhum. E a gente ainda tem empresas que já têm uma restrição em relação a isso, às vezes não tem nem uma base de dados, né, um plano de monitoria, ainda está naquela que se eu não procuro, né, Não eu não não tenho, vejo, não não tem. tenho problema, né. E que isso é sério, né, porque a gente sabe que quanto mais, né, aonde eu encontro, eu posso tomar medidas, ou por exemplo, se eu tenho uma matriz que tem uma positividade de uma paratífica, qual é a medida que eu vou adotar no corte para minimizar esses impactos? "Ah, eu tive uma ração positiva". A gente não vai jogar fora toneladas de ração, mas a gente tem medidas que eu posso mitigar o risco. Então, assim, eu acho que quando a gente conseguir evoluir para ter essas ferramentas de um diagnóstico mais rápido, né, que a gente tem um diagnóstico de confiança mais rápido, ou um mecanismo aí de inteligência artificial que você: "Ah, não, tive esse resultado conectado, já dispara lá as medidas que eu tenho que adotar", certo? Eh, eu não tenho dúvida que isso é o futuro, né, porque, assim, a gente vê, hoje em dia, por exemplo, mão de obra, não tem um lugar que as pessoas não falam do problema de mão de obra, certo? Então a gente precisa qualificar mais, né, e dar mais, como é que eu vou dizer, mais informação e ter uma pessoa mais qualificada. Às vezes,
Em vez de você ter vários profissionais, você ter um ou 2 mais qualificado e uma inteligência artificial te dando as informações para você atuar. E não adianta, isso não quer dizer reduzir mercado de trabalho, é você otimizar as informações, ter qualidade e poder trabalhar isso de uma melhor forma, né. Não tem escapatória, não tem como a gente não ir para isso, né, Elizabeth. São poucos, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar com reprodutoras, eu lembro, eu não tinha sábado e domingo. Eu ia de madrugada, e hoje em dia isso, eu não estou dizendo que isso era certo, mas hoje em dia eu acho que a gente primeiro a gente não tem mais profissionais, ou é difícil encontrar profissionais que têm esse tipo de vocação ou que execute esse Vocação, tipo de você fala é, vocação porque não é vo nem assim, né, uma vocação. então assim, eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, mas é que lá quando eu comecei, se eu queria informação, eu tinha que ir lá em loco ver, né. Sim. Hoje tem empresas que tem um rapaz que senta ali no escritório e gerencia 200 propriedades, que é hoje talvez seja mais, né, mas gerencia desempenho, peso de 200 propriedades no escritório, certo? O extensionista vai lá pontualmente, certo? Então, isso para mim é o que a gente vai evoluir e o que a gente precisa. E a É, e tem informação que da ser. salmonela tem que ser dessa forma também. Eu acho que tem que ser também, né, Nelva, porque falando um pouco, assim, de questão pessoal, um profissional com essa vocação, realmente a palavra vocação no sentido de se doar, né, nesse emprego, nessa função que ele tem, ele tem um custo pessoal muito grande, né, eu acho, assim, um custo que você pagou, que eu paguei e que hoje o profissional mas, que está hoje no mercado, ele não quer pagar esse custo pessoal e ele tem toda a razão em alguns momentos, né, porque não sei como você vê isso, mas eu vejo assim, assim como você em momentos diferentes, né, por estar na universidade, se dedicar, você acaba, assim, tendo um custo pessoal que é desnecessário você pagar quando você tem uma tecnologia que pode te ajudar, né. Eu não tenho dúvida nenhuma, né. A gente, com certeza, a gente deixa alguma coisa pessoal de lado quando a gente vai e parte para esse tipo de doação, né. Agora, eu acho que essas ferramentas elas vêm justamente para você não precisar mais fazer esse tipo de você ter a informação de qualidade, né, com credibilidade, sem você ter que estar, né, Com passando a custo pessoal. madrugada, um custo pessoal, etcétera, né, no processo. É, porque acaba que sendo fica realmente, assim, como uma vocação religiosa, né. O profissional que entra, assim, eu tive a oportunidade de falar com outros profissionais de outras empresas e alunos meus que depois, né, assumiram, eles assim: "Nossa, eu não aguento mais, a minha vida tá", assim, pessoalmente ela tá bastante desgastada por se dedicar, enquanto que hoje a gente tem uma tecnologia que pode diminuir e da mesma forma ser precisa, né. Sim, com certeza, né. O outro ponto que eu queria retornar, a gente está quase no final aqui, Nelva, é sobre a questão que você falou, assim, da conversão alimentar, dos parâmetros produtivos sendo utilizados, e aí chega lá com o melhor ganho de peso, com a melhor conversão, mas com salmonela positivo, né. E aí, outro dia também eu conversei com a Liris, né, a professora Liris lá da URGS, muito sobre o conceito de carne vendável, né. Você faz todo o teu custo em cima do peso vivo, mas o que chega lá e mais o que chega lá livre de salmonela, possível de ser utilizado, é diferente daquele peso vivo, então a conversão alimentar seria diferente.
com a tua experiência, como é que você vê isso e que sugestão você teria para que isso fosse agregado? Porque tem pouca gente que fala isso, sabe, né? Parece tão óbvio, mas tem muito mais do que falar, é usar essa informação como conceito de produção, né? A gente chamava isso, né, Elizabeth, do custo da não qualidade. Que é aquele frango que chega na plataforma, né, e às vezes você não tem um mercado né, você tem perdas, não só pela salmonela, né, mas a gente tem aí os desafios de aerossacolites e Sim, etcétera, né. condenações por diversos motivos. Mas, isso é uma coisa que as empresas deveriam revisar por isso que quando a gente fala que é cadeia, essa avaliação também de produto, ela deveria ser feita dessa forma, né. Então, para você realmente estipular metas que elas sejam reais, né. Porque não adianta eu entregar para o abatedouro o frango no melhor peso e uniformidade, e o abatedouro não ter que vender esse numa categoria inferior, porque ele não tem qualidade. Então, sim, isso é uma mudança de paradigma também, né, de como a gente trabalhar isso. É a mesma coisa, eu sempre falo assim, né, a gente no Brasil tem muito a questão do aproveitamento, como são os sistemas integrados, a gente aproveita o ovo até o último, né, aquele tipo de ovo que não deveria ir para uma incubadora. Por quê? O cara da granja tem meta de aproveitamento, certo? E muitas vezes esse aproveitamento, quando chega no incubatório, ele acaba estragando outros 120.000 ovos, às vezes uma bandejinha estraga 120, 200.000 pintinhos que seriam os de boa qualidade. E assim é para o abatedouro, né. A gente pega e assim, uma das coisas que eu percebo, salmonela, às vezes, aquele lote que é ruim de desempenho, ou aquela propriedade, às vezes, que está meio largada, às vezes nem a salmonela se cria ali, certo? Uhum. Exclusão competitiva, eu acho É que é isso no mesmo. ambiente, né. É, isso aí. Agora e os melhores que desempenham mais, são positivos. Então, assim, quebrar esses paradigmas e fazer essa avaliação de uma forma diferente. Concordo plenamente contigo, né. Você Tem que acha, ser Nelva, vendado. que o pessoal de decisão das empresas, ele está sendo sensibilizado, ao menos um pouco sobre isso, ou não? Como que você sente isso? Eu acho que, assim, tem algumas empresas que elas estão sendo sensibilizadas ou estão entendendo um pouco isso. Algumas elas estão sendo sensibilizadas na dor, né, porque uma das coisas que as empresas têm que entender e perceber, que a IN20 veio para unificar, que os dados hoje o ministério hoje ele consegue fazer uma análise das suas informações e consegue entender aonde estão os desvios, né, ou o que que pode estar acontecendo. E que temos que trabalhar como o ministério, as informações, de uma forma, eh, gerencial, transparente, como benefício, né. E não entender que a gente não falar de salmonela, que isso é um tabu, né, que não falar de salmonela vai resolver as coisas. Então, as empresas têm que entender, a legislação mudou. E a legislação hoje, ela está aí para mostrar como é que está o controle de cadeia, certo? Então, mesmo que ela consiga, por um tempo, não falar disso,
acaba que aparece, né, nas análises estatísticas que o ministério faz. Então, assim, quanto mais a gente tiver sinceridade, franqueza, transparência nisso, e trabalharmos isso em conjunto, melhores serão os resultados que a gente vai ter, né. Então, eu vejo que as empresas precisam, algumas delas ainda, tratam como um tabu e não entendem que a salmonela é um indicador de qualidade, né, e que ela nunca vai deixar de fazer parte para quem produz alimento, né, porque ele está lá como um indicador de higiene e processo no abatedouro, como um indicador de qualidade de produto. E é isso a gente vai não vejo por enquanto, né, Elizabeth, tecnologia que vá mudar isso a curto prazo, né. Então realmente, temos que trabalhar em todos os pontos e a transparência, que é o teu lema. É, transparência. Então American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. então tá, muito obrigada, Nelva, pelo seu tempo e pela sua transparência aqui, ajudando a entender um pouquinho mais sobre a questão de salmonela, mas sobretudo, assim, eu acho que a mensagem final sua aí de que a gente tem que encarar o problema de frente, né. Conheça o inimigo que é muito é mais você encontra soluções, né. Não existe uma receita de bolo, né, cada empresa é uma empresa, tem seus desafios, né, e a gente tem que fazer as análises e trabalhar isso para acertar, né. Obrigada, Elizabeth, pela oportunidade. Vamos falar Obrigada a vocês que estão em casa e a gente fica aí junto para o próximo episódio.